Olá pessoal, sou Catiane, a tutora do curso de Jogos Digitais de Funções Executivas e a gente vai corrigir agora as questões 5 até 8 da atividade 1, ok? Lembrando que essas atividades elas foram feitas no sentido de trazer o que a gente chama de neuromitos, ou seja, informações que às vezes são vindas da pseudociência, são mal interpretadas e chegam ao senso comum de maneira errada, levando a raciocínios também de como o cérebro funciona de maneira errada. Existem vários movimentos no Brasil inteiro e fora dele para combater isso, ok? Então vamos lá. A questão 5 diz o seguinte: a linguagem é desenvolvida em uma parte do cérebro, enquanto o cálculo e a matemática em outra. Isso tem a ver com as especializações dos hemisférios ou ainda com a falsa ideia de que, por exemplo, algumas informações são processadas mais de um lado do que do outro do cérebro. Então, não existe um módulo, uma área específica do cérebro para ele trabalhar a linguagem, o aprendizado da linguagem, um módulo, ou do cálculo, tá? Então, não existe isso. O que existe você vai usar ele como um todo. Então, você vai precisar ter informações visuais, né? Você vai ter que ter a questão das funções executivas, você vai ter que ter a atenção, você vai ter os teus conhecimentos, você vai associar a informação visual da forma da palavra, da letra, com a informação auditiva do som associado a ela, com a relação motora de como eu articulo a minha musculatura para gerar uma palavra e assim eu consigo construir, compreender a linguagem. Então não existe um módulo específico, você tem que usar o cérebro inteiro para trabalhar ela, ok? Então essa é falsa, não, tá? Vamos à próxima. O desempenho acadêmico escolar depende mais da habilidade em funções executivas do que o quociente de inteligência? Até um tempo atrás, o quociente de inteligência, o QI, ele era visto como para identificar a facilidade de uma pessoa aprender, né? Ele até estava a ver com retardo mental e outras coisas do tipo. Os gênios também, né, hiperdotados, etc. e tal. Hoje já se sabe que os testes do quociente de inteligência, eles mediam muito o pensamento lógico e a capacidade de linguística, né, da linguagem. E a gente já sabe que existem outras formas de inteligência também. Então a gente tem a inteligência artística, musical, a sinestésica, né, a motora. Então são formas diferentes de inteligência, a inteligência emocional. Então, o quociente de inteligência, hoje, ele já não está nos respondendo muito sobre como as pessoas aprendem e essa facilidade em aprender. Em contrapartida, os estudos em cima de funções executivas percebem uma relação direta. Quanto melhor a tua habilidade em funções executivas, melhor é o teu desempenho acadêmico. Então, hoje já é provado, dentro da ciência, de que um quociente de inteligência alto não necessariamente implica num desempenho acadêmico escolar alto. Já as funções executivas, sim. Quanto mais altas elas têm, quanto mais facilidade você tem, mais facilidade você também tem em aprender, tá? E isso tem uma relação muito direta, inclusive, com a atenção e o controle emocional. Então, é verdadeira, as funções executivas são melhores do que o simples quociente de inteligência. Próxima, 7. Existem períodos críticos para a aprendizagem? Se a pessoa não aprender durante esse período, ela não desenvolverá mais esse conhecimento? Esse também já foi um neuromito. Existe no cérebro, quando a gente tem até ali os 2, 3 anos de idade, é uma chuva, a quantidade de associações que o cérebro faz é incrível, assim, é enorme. E por isso mesmo, muitos achavam que durante esse período seria um período excelente para você aprender. Então colocava, vou aprender línguas, vou aprender isso, vou hiperestimular a criança porque ela vai desenvolver todas as habilidades. É falso. Depois desse período existe um período de poda, que é quando o cérebro se reestrutura e faz uma certa limpeza,
O que você realmente utilizou, fixou, repetiu, eles mantêm. Aquela função que você não utilizou muito, aquela informação que você não utilizou, ele simplesmente deleta. Então, essa poda faz, assim, o que se sabe, não é a quantidade de conexões ali que você fez no início que vai determinar que você vai aprender lá na frente melhor ou não, tá? O cérebro, ele funciona sempre e você pode aprender sempre, porque no nosso conceito aprender é fazer esses processamentos. Então a gente sempre pode estar aprendendo, exceto que você tenha, por exemplo, uma lesão ou uma condição de saúde, que nem o Alzheimer, que ele te faz um processo demencial, que ele vai destruindo as tuas capacidades de aprender coisas novas. Tá? Por quê? Porque ele afeta principalmente as funções executivas, ele afeta a atenção e ele afeta a memória recente. Então, por esse fato, fica mais difícil aprender coisas novas. Exceto nesses casos, a gente sempre pode estar aprendendo. Então, o que acontece só é que a gente tem mais facilidade para aprender em uns momentos do que outro, tá? Isso é verdade. Por quê? Porque existem inclusive as questões emocionais. Uma criança, ela está muito mais aberta às experiências do que um adulto. O adulto já tem seus traumas, já tem toda a sua memória afetiva, emocional em relação ao processo de aprendizado, de coisas que ele foi vivenciando e que podem bloquear ou gerar ansiedade para aprender determinadas coisas. Então isso existe, ok? Mas aí tem a ver com a facilidade, não exatamente com a capacidade. Então essa daqui é falsa, tá? A gente pode sempre estar aprendendo. E a última, a 8. Na visão da neurociência cognitiva, aprendizado significa exatamente o processo de organizar a informação até que ela se torne uma memória, ou seja, ela se torne uma informação armazenada passível de ser evocada. Sim, verdade. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui foi mais, não é um neuromito, isso aqui é só para a gente esclarecer, porque quem é da área da pedagogia ou das licenciaturas, que aprendem as teorias de aprendizagem, ela tem uma interpretação às vezes um pouco diferente do conceito de aprendizado. Esse conceito de aprendizado, e existe a palavra aprendizado e aprendizagem, ele é muito, muito mais amplo. Então, para a gente poder delimitar em que âmbito nós estamos falando de aprendizado, é que eu quis colocar isso para reafirmar. A gente está falando do ponto de vista da neurociência cognitiva, que a aprendizagem é processo. O processo de adquirir e transformar uma informação. Tudo bem? Então é isso, foi feita a correção. Qualquer dúvida, coloque no fórum, manda e-mail, manda chat, que eu posso estar tentando esclarecer para vocês. Certo? Muito obrigada e até a próxima correção.